continuação da leitura do livro O Terceiro Excluído, Evoluir e Revoluir. Questões intrincadas assemelhadas a essas levaram Haldane a invocar a dialética hegeliana, tal como recepcionada por Engels, para superar certas dificuldades. A dinâmica da evolução enseja mudanças revolucionárias que o sistema hegeliano de tese, antítese e síntese poderia esclarecer. Ele não se refere apenas a Maynard Smith, que chama de as grandes transições na evolução, como a origem da vida, do sexo ou da linguagem humana, mas da mecânica evolutiva mais banal. Haldane, contudo, foi alertado pelo economista Abba Lerner de que o expediente era indevido, pois não haveria na natureza contradição no sentido hegeliano que aquela tríade exige. Tomando como exemplo as formulações de Haldane, Lerner afirma que na tríade, hereditariedade, mutação, variação, por exemplo, a antítese mutação simplesmente expressa a síntese variação, em outros termos, enquanto na tríade variação, seleção, evolução, a tese variação e a antítese seleção não se contradizem, antes se combinam para produzir a síntese evolução. Note-se que a teoria do equilíbrio pontuado de Jay Gould e Hildreth, que se afasta da ideia da evolução gradual e contínua e considera a evolução por saltos, tampouco escapa da crítica feita por Haldane. Mais tarde, desatentos aos alertas de Abba Lerner e ao livro quase definitivo de Alfred Smith, que trata de maneira extensiva do conceito de natureza em Marx, outros biólogos, como Richard Lewontin e Richard Levin, por exemplo, tentaram recuperar a ideia de uma dialética da natureza, desta vez em referência à interação metabólica do organismo e seu meio ambiente, que, como veremos, nada tem de dialética, nem é exclusiva da espécie humana, mas que inspirou o ecossocialismo de John Bellamy, Foster e colegas, e a teoria da construção de nicho logo mais apresentada. Isso não significa que as simplificações propostas por Dawkins sejam aceitáveis, ao contrário, e é na dimensão da cultura que elas se nos apresentam ainda mais problemáticas. Dawkins se diz um adepto tão entusiasmado do darwinismo que não quer vê-lo restrito à dimensão biológica e pergunta se os princípios da biologia teriam, como as leis da física, validade universal semelhante. O que torna a espécie humana única é a cultura, e a linguagem base da cultura parece evoluir por meios não genéticos. Dawkins se mostra convencido de que a transmissão cultural é análoga à transmissão genética. A principal propriedade dos genes é de serem replicadores, e o caldo da cultura deu origem a um novo tipo de replicador, o meme. Tal como o gene se propaga no pool gênico de um corpo para outro pela reprodução, sexuada ou não, os memes se propagam de um cérebro para outro por meio da comunicação. A seleção biológica produziu o cérebro humano, que fornece o caldo de cultura de onde surgiram os memes. Isso teria dado lugar a um novo tipo de evolução, que, segundo Dawkins, é muito mais veloz e não se submete necessariamente à evolução biológica, embora respeite a mesma dinâmica de replicação. Dawkins reconhece as dificuldades da analogia, que lhe impõe certas reservas. Em primeiro lugar, os memes não são replicadores de alta fidelidade como os genes. A transmissão cultural não é uma operação físico-química e está sujeita a um sem número de ruídos de compreensão, interpretação, tradução, etc. Em segundo lugar, para os memes não há necessariamente o equivalente a alelos rivais. Surge então a dúvida sobre se podemos atribuir-lhes a pecha de egoístas. Dawkins responde de maneira positiva
com o argumento de que um meme, ao ocupar a memória finita de um cérebro, tem que fazê-lo à custa de memes rivais. Entretanto, curiosamente, Dawkins não leva a analogia às últimas consequências. Ao tratar dos corpos multicelulares, por exemplo, ele reconhece que, embora sejam colônias de genes egoístas, eles se comportam como um todo coerente, como uma unidade que possui uma coordenação central, em detrimento da anarquia, a tal ponto que a natureza comunal dos genes, em cooperação recíproca dentro de um organismo, se torna reconhecível. Dawkins não questiona, entretanto, sobre quais seriam os análogos do organismo e da espécie do universo memético. Não seria o caso de especular sobre os conceitos de personalidade e cultura à luz desse exercício? Tanto quanto o corpo, o meme, a mente de uma pessoa não deveria ser vista como uma unidade coerente do ponto de vista memético? Tanto quanto uma espécie, o pool mêmico não deveria ser encarado como uma cultura particular? Seria possível pensar num genoma para cada cultura? Seria a cultura um superorganismo? Dawkins não explora essas questões e a memética acaba num beco sem saída, que nem remotamente a habita a enfrentar os problemas lógicos propostos há tempos pela filosofia analítica, parte dos quais será apresentada mais à frente. Não obstante, a memética tem uma vantagem sobre a sociobiologia. Ela reconhece que a evolução cultural é irredutível à evolução biológica, valendo-se do seu conceito de fenótipo estendido. Dawkins poderia ter caído numa armadilha e seguido outro caminho. De modo convencional, os efeitos fenotípicos de um gene eram aqueles produzidos exclusivamente no organismo em que se encontram. Dawkins alargou esse conceito. Os efeitos fenotípicos passaram a ser vistos como aqueles que os genes provocam não apenas no organismo onde se encontram, mas também no mundo em que o organismo habita. Na linha da sociobiologia, a cultura poderia ser vista como um desdobramento dessa visão. Felizmente, não é o que Dawkins faz. Ele, inclusive, sugere que não é preciso procurar capacidades convencionais de sobrevivência biológica em aspectos como a religião, a música ou as danças rituais. Embora isso possa verificar-se, uma vez que os genes tenham dotado as máquinas de sobrevivência de cérebros aptos para a imitação rápida, os memes assumirão automaticamente o comando. Isso contraria frontalmente o que defende, por exemplo, o sociobiólogo Edward O. Wilson, no seu livro On Human Nature, onde se lê: pode a evolução cultural de valores éticos superiores desenvolver uma direção e um dinamismo próprios, substituindo completamente a evolução genética? Eu penso que não. Os genes mantêm a cultura na coleira. De maneira esquemática, portanto, se para a sociobiologia os genes jamais perdem o comando, para Dawkins são os princípios da biologia, e não propriamente os genes, que imperam em outras dimensões. No caso da cultura, a partir de novos replicadores, os memes, contudo, cabem duas observações. No caso dos memes, as características adquiridas podem ser transmitidas de uma geração a outra, o que não acontece na transmissão biológica, dando à herança cultural uma feição lamarckiana. E é possível rebelar-se contra a herança genética em nome, por exemplo, da religião ou do nacionalismo. Embora Dawkins não explique, a partir da memética, o que se entende por religião e nação, a simples concessão feita à autonomia relativa da cultura será fundamental para o desenvolvimento das premissas defendidas nesse estudo. Diferente do que defende Dawkins, contudo por razões que serão elucidadas mais adiante, a fórmula variação-seleção, tão apropriada para descrever a dinâmica da evolução biológica, não se aplica à cultura. A rigor, teremos que encontrar um outro conceito, que não da evolução, para nos referir à dinâmica cultural. A hipótese de que me esforçarei por demonstrar é a de que a cultura não evolui, antes revolui.
vamos de um neologismo para deixar claro de antemão que a evolução cultural não respeita a mesma lógica da evolução biológica. Não é possível biologizar a dinâmica cultural. Os fatores variação, seleção, tão pertinentes para descrever a evolução biológica, tal como expressa na síntese moderna, são impróprios para explicar a dinâmica cultural. O verbo revoluir pretende transmitir a ideia de que a mudança cultural envolve um processo triádico contraditório, que descreveremos mais à frente, o que não se verifica na dimensão biológica. Retomemos o debate sobre reducionismo. Quando se diz que as leis da biologia não são redutíveis às leis da física, ou que a cultura não pode ser deduzida da genética, o que de fato se quer dizer? Notamos que Dawkins define o organismo como uma colônia de genes egoístas. Apesar disso, ele reconheceu que, pela cooperação interessada dos genes entre si, o organismo comporta-se como uma unidade tão coerente e integrada com a própria definição de veículo altruísta de genes egoístas, chega a soar inverossímil. Veículo altruísta de genes egoístas? Em nenhum processo essa cooperação é tão evidente quanto na homeostase, em que o equilíbrio interno das diversas funções e composições químicas do organismo é mantido. Nas palavras de Norbert Wiener, nossa economia interna deve conter um conjunto de termostatos, controles automáticos, de concentração de íons de hidrogênio, reguladores e coisa parecida, que se adequaria a uma grande indústria química. Pequenas variações de temperatura do corpo, da concentração tóxica oriunda das partes dos produtos ingeridos não aproveitados, da pressão osmótica do sangue, do nível de leucócitos, etc., podem significar a morte do organismo. Esses controles fisiológicos são biocibernéticos, ou seja, operam por cadeias de feedbacks. Jacques Monod demonstrou que esses controles cibernéticos atuam no organismo em nível microscópico. Sabia-se que o sistema nervoso e o sistema endócrino garantiam a coordenação entre os órgãos ou entre tecidos, isto é, entre células. Descobriu-se então que no interior de cada célula, uma rede cibernética quase tão complexa, ou mais ainda, garante a coerência funcional da maquinária química intracelular. Dentre as proteínas reguladoras, destacam-se as enzimas chamadas alostéricas, que se distinguem das demais porque, além da função catalisadora clássica, têm a propriedade de reconhecer de maneira eletiva, por associação estereoespecífica, compostos que aumentam ou diminuem sua atividade em relação ao substrato, sem com ele manter relação quimicamente necessária de estrutura ou de reatividade, conservando o estado homeostático do metabolismo intracelular de forma eficaz e coerente, diz Monod. Fisiologicamente útil, racional, essa relação é quimicamente arbitrária. Nós a diremos gratuita. O princípio operatório das interações alostéricas autoriza, portanto, uma total liberdade na escolha das submissões que, escapando de toda pressão química, poderão obedecer muito melhor apenas às pressões fisiológicas, em virtude das quais elas não serão selecionadas conforme ao acréscimo de coerência e de eficácia que conferem à célula e ao organismo. Em definitivo, foi a própria gratuidade desses sistemas que, abrindo à evolução molecular um campo praticamente infinito de exploração e experiência, permitiu-lhe contribuir à imensa rede de interconexões cibernéticas que fazem de um organismo uma unidade funcional autônoma, cujas performances parecem transcender as leis da química, para não dizer que delas escapam. É como se o organismo, ainda que observando as leis da física e da química, encontrasse uma forma
de transcendê-las em proveito de sua conservação. O funcionamento do organismo, sua fisiologia, portanto, comanda o processo de reações químicas que efetivamente vão acontecer em proveito de sua estabilidade. Se todo o organismo, sem exceção, é apenas o resultado da combinação de não mais do que 20 aminoácidos e 4 tipos de nucleotídeos, é a gratuidade dos seus sistemas cibernéticos que lhe garante transcendência em relação à matéria inerte e lhe permite ganhar vida após a coerência interna, como máquina que constrói a si mesma e se reproduz, ou ainda como um sistema teleonômico dotado de um plano nele inscrito desde o princípio. Monod extrapola o raciocínio com o universo da cultura e, de certa forma, prefigura os contornos da teoria do meme. Fala da tentação de um biólogo em comparar a evolução biológica à evolução cultural. Se o organismo transcende as leis da física, observando as propriedades dos átomos e moléculas, as ideias para Monod transcenderiam a biosfera, conservando algumas das propriedades do organismo. Tanto quanto os organismos, as ideias também evoluem, por vários mecanismos de recombinação, fusão, transmissão e etc. E a seleção também aqui desempenha um grande papel no processo. Como veremos, os biólogos ficam prisioneiros desse tipo de analogia, e tendo sido mais convincentes em explicar a transcendência da biologia em relação à física, não têm o mesmo êxito em esclarecer o que mudou na passagem da biologia para a cultura. Na verdade, antropólogos e sociólogos, mesmo os que reconhecem a especificidade da dimensão cultural, adotam posições muito aderentes às sugestões de Monod. Aliás, há uma dificuldade correlata dos físicos em relação à biologia e vice-versa. Monod deve muito à sua abordagem não só à cibernética, como também à mecânica quântica, e o debate que travou com o físico Walter Elsasser foi essencial para o amadurecimento de suas formulações. Entretanto, é na própria biologia que ele encontra a propriedade específica do organismo e fica tentado a extrapolá-las para a cultura. O neurofisiologista John Eccles também recorreu à física quântica para tentar apresentar uma hipótese ousada sobre a interação mente-cérebro. Desde Herbert Feigl, o dualismo mente-cérebro vinha sendo preterido a favor da tese de que, de alguma forma, os eventos mentais são idênticos a alguma classe especial de eventos neurais. Contudo, no ensaio de 1986, Eccles evoca o trabalho de Henry Margenot para aprimorar a abordagem que ele próprio e Karl Popper haviam sugerido para elucidar a questão. Para Margenot, a mente pode ser vista como um campo, na acepção física tradicional do termo, mas é um campo imaterial. Seu análogo mais próximo é talvez um campo de probabilidades. É nesse campo que, segundo Eccles, os eventos mentais agem, modificando as probabilidades de maneira análoga ao mecanismo quântico, como se a mente fizesse o papel do observador do experimento de Schrödinger. Na extremidade dos nervos, onde os sinais elétricos são transmitidos entre uma célula nervosa e outra, há uma grade de vesículas, organizadas na face interna do axônio, cada uma contendo diferentes conjuntos de neurotransmissores, sendo que, quando um sinal é transmitido, apenas alguns subconjuntos de vesículas liberam seu conteúdo particular. Margenot assegura que, em sistemas físicos muito complexos, como o cérebro, os neurônios e os órgãos dos sentidos, cujos componentes são pequenos a ponto de ser governados por leis quânticas probabilísticas, o órgão físico está sempre preparado para uma massa de mudanças possíveis, cada uma delas com uma probabilidade definida. É nesse contexto que a mente funcionaria como um observador de um experimento quântico que afeta, pela mera alteração de probabilidades da emissão vesicular,
o estado dessas emissões dentro do cérebro, e por seu intermédio, a maquinária física do corpo, oferecendo respostas que não estão pré-codificadas nos genes. Percebe-se que, embora muito tenha sido escrito desde Eccles e Monod, as mais recentes teorias da consciência e da vida, há tempos, não implicam o dualismo, nem o vitalismo. Pelo contrário, as passagens da física para a biologia e desta para a cultura são movimentos transcendentes ou emergentes, em que uma dimensão mais complexa não nega a anterior, apesar do caráter disruptivo da origem da vida, tanto quanto do aparecimento da linguagem humana. Estas passagens de uma dimensão a outra, inclusive, não se confundem com as transições dentro da mesma dimensão. Na acepção de Maynard Smith, deu a expressão do campo da biologia outra fonte recorrente de mal-entendidos. A transição de indivíduos solitários para colônias, abelhas, formigas, cupins, para citar outros exemplos, como a origem do sexo, assinalado por Maynard Smith, ocorre dentro da dimensão biológica e não se confunde com a passagem da biologia para a cultura, que, nos termos desse autor, é apontada como mera transição das sociedades de primatas para sociedades humanas caracterizadas pela linguagem. Apesar das especificidades apontadas pelo próprio autor, mais do que transição, essa passagem deve ser caracterizada de modo preferencial como uma verdadeira mudança de dimensão. A linguagem é resultado da evolução, mas produz uma outra natureza que, parafraseando Monod, transcende as leis da biologia, para não dizer que delas escapa. Minha avaliação, que ficará clara ao final desse livro, é de que as três naturezas, física, biológica e cultural, ou duas, se quisermos reunir sob o conceito da primeira natureza, tanto o inorgânico quanto o orgânico, não humano e como sociológicos, chamarmos de segunda natureza, e o universo da cultura. Distinguem-se uma da outra, como sugere François Jacob, pela relação de cada dimensão com a temporalidade. Encontra-se na relação da cultura com o vetor tempo. Assim podemos demonstrar a chave para entender por que as culturas revoluem numa dinâmica projetiva envolta em contradição. Eu não vou me antecipar, contudo.